que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Nosso grupo aqui no WhatsApp. Bom, 11 horas e 11 minutos, 15 de outubro de 2017, já estamos em plena primavera, é isso mesmo? Primavera diferente aí com a mudança climática, né? E, Pastor Lino, está muito aí atento às seus noticiários. Eu estou vendo você preocupadíssimo aí, cabeça baixa. Seria a falta de chuva? Eu estou sabendo que os irmãos entraram no Rio Muriaé e clamaram aí. Como é que fica essa história aí? Fomos ali no Rio Muriaé, né, atrás do Brasileiro ali, 16 pessoas, fizemos um culto ali. Pedindo chuva? Pedindo chuva, agradecendo a Deus, adorando o Senhor, enfim, proclamando o Evangelho. Quem pregou foi o evangelista Alex, lá do Horto Florestal. E realmente foi uma bênção. Nossa parte nós temos que fazer, né? Reclamar, pedir, insistir, orar, buscar. Agora, o Senhor Deus responde no momento em que Ele quer, né? E nós estamos esperando mesmo. Eu posso fazer uma colocação aqui? Você não acha, não sei se os irmãos acham, que essa seca se deve também ao pecado, à nossa geração pecaminosa? Eu fico pensando, será que só Israel pode passar por uma crise climática? Elias orou para que não chovesse. Certamente Deus estava, até porque Elias era um homem de Deus, sim ou não? Com certeza. E o povo devia estar em pecado. Você acha que a nossa geração está com essa bola toda, pastor Lino? Eu penso até que Deus está trazendo assim, juízos assim, periódicos. A Bíblia fala de juízos mais contundentes, né? Só você ler o livro do Apocalipse, mas tem também aqueles juízos imediatos do nosso cotidiano. E você acha que a nossa geração, nós aqui, vamos colocar do Ocidente, podemos aí clamar a Deus porque não está chovendo, quando nós sabemos que Deus traz juízos. Israel ficou sem chuva porque o povo estava no pecado. Com certeza. E outra coisa me chama a atenção, pastor, será que esse versículo que está na Bíblia é de enfeite? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Deus do Brasil é simplesmente Jesus? É só Jesus? O Deus do Brasil... Bom, a Bíblia, exatamente esse versículo que você falou, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E sobre os juízos, né? Os juízos de Mas Deus. o Deus do Brasil é só Jesus, que a gente cultua aqui? No Brasil só cultua Jesus? Para mim, o Deus do Brasil, com D maiúsculo, é Jesus. Agora, se alguém cultua outros deuses, beija outros deuses, carrega outros deuses, cultua outros deuses, adora outros deuses, né? Glorifica outros deuses, carrega outros deuses, o problema não é meu. O senhor não entendeu, pastor? Veja bem. A igreja... por exemplo, nos Estados Unidos tem um dia de ação de graça, lá não menciona o nome de nenhum outro padroeiro, a não ser o próprio Jesus. Nos Estados Unidos. É assim, na Inglaterra, eu estou dizendo que o Brasil é a mesma coisa. Claro que não é. Brasil não. Então como é que a gente pode reivindicar tudo isso? Israel, que é um país monoteísta, né? Só adora um Deus. Cujo Deus é o Senhor. E aqui nós temos vários deuses. Está aí, a própria... É uma constatação. E não queremos sofrer sanções da parte de Deus. E eu até penso que essa falta de chuva tem a ver, sim, com Deus. A Bíblia diz que Deus, num certo ponto, está muito satisfeito com a nossa geração. Essa falta de chuva não é só no Brasil, não é só em Itapiruna, é no mundo inteiro. Pois é, mas o mundo peca? Com certeza. O mundo jaz no maligno. Então o juízo sempre vai haver. E o que você me disse sempre quando Deus falou... Agora a nossa parte, né, moçada? Sim, mas quando Deus falou para Elias que orasse para... Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e meio? 3 anos e Será meio. que tinha um aval de Deus, sim ou não? Com certeza. E a situação pode não ser a mesma? O aval de Deus estava segurado na palavra do profeta. Sim, e não poderíamos estar vivendo a mesma Porque situação? Israel estava na prática da idolatria. E nós? Em desobediência. E nós? A pergunta é essa, e nós? Nós também. Tá bom. Bom dia, então, pastor Wilson. Pastor Wilson, pastor. E pastor Lino. Bom dia, vamos Vieira, Pacheco. Eu estou colocando aí, não estou colocando lenha na fogueira, estou colocando uma verdade. Fogueira na lenha. Lenha na fogueira? Olha só, porque será que é só Israel que pode ficar 3 anos? Eu estava pensando, a gente fica alguns meses sem chuva. Tem quanto tempo não chove? Não tem um ano, tem?
Não tem. Tem alguns meses. E está todo. Israel ficou 3 anos e 6 meses. Agora, falando da necessidade da água, né? Necessidade da água para a terra, para as plantações, para os peixes, para as árvores, para as florestas, enfim, para o mundo também, inteiro. né? Eu fico pensando na falta da água da vida, né? Que muitos não têm e querem saciar suas sedes espirituais em mais escultura, enfim, em cultos diferentes que não é apoiado pela Bíblia. Então, quer dizer, essa sede espiritual leva o homem, né, essa loucura de querer conhecer quem é esse Deus. Onde está esse Deus? Esse Deus está na Bíblia, está através da criação, né, da natureza, e Ele quer revelar você para a salvação que é em Cristo Jesus. Você tocou num ponto importante, irmão Celso. O senhor falou a respeito de que se o Brasil ele tinha somente Deus como único Senhor e Salvador. Eu há uns dias atrás aí eu fui ver como é que se diz? Fui ver um documentário, né, sobre um ex-bruxo, que hoje ele é cristão, ele é pastor, e ele dizia que o Brasil estava entregue, né, a 2 demônios que estão por trás de esculturas, de imagens, enfim. E a gente conclui que essa crise toda, essa falta de chuva, esse caos que está acontecendo no Brasil, seja por isso, porque ele não tem só Deus como... O pastor Wilson. Obrigado. Olha, eu sinceramente estou coadunando com você desse pensamento. Eu vou nessa linha de raciocínio também, tá? Afinal de contas, o Deus de Israel é o mesmo Deus nosso. Sim. E se somos também um povo de Deus, não vamos pensar que estamos com essa bola toda, vou colocar aqui, que as sanções de Deus estão sobre a terra. São juízos periódicos, eu penso assim. Não, inclusive você já pensou, quando ele orou para 3 anos, 6 meses não chover, ele estava dentro do problema também, sim ou não, pastor Lino? Com certeza. Inclusive, ontem eu estava incluído aí o pecado de Israel, né, em adoração aos deuses. 1 Reis 18, inclusive ontem eu estava lendo essa passagem bíblica. Então, a gente conclui que o quê? Que nós cristãos no Brasil somos minoria. Pois bem, por enquanto, glória a Deus, né? Pastor Lino e o Wilson Malvar, que fica visível é o seguinte: a questão é a mesma. Israel estava no processo da idolatria. Sim ou não? Sim. Com certeza. E nós vamos querer falar que o Brasil é um país 100% que serve a Deus, gente? Não jamais. A gente não pode ser hipócrita, né, irmão Celso? Só em 2020 que vai passar a maioria ser evangélico, segundo a pesquisa. Sim, mas a maioria não é a totalidade, né? Israel tem que ser... A Bíblia diz que veio para os seus. Subentende que todo Israel, como nação, deveria o quê? Adorar só Jesus. E o Brasil não é só Jesus que é adorado. Entra também que você está entendendo, pastor Lino? Nos Estados Unidos também não é só Jesus, é o Senhor. No Israel também não é. Mas você veio falar que tem dia de padroeiro? Não tem. É a maioria. Lá não existe essa coisa não, como na Inglaterra. E no Brasil, por enquanto, como o senhor mesmo disse, pastor Lino, é a minoria. Então, como o Estado é laico, as pessoas, né, como é que se diz, são induzidas a outros deuses e acabam se tornando maioria. Mas aqui dizem que o salmista, irmão Celso, no Salmo 7, Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está preparado. E para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Você também, pastor, pensa que agindo Deus quem impedirá? De repente Deus quer. Por exemplo, a coisa... Deus fala de várias maneiras. Nós vamos orar... Deus não vai deixar. Muitas pessoas vão para o inferno, vão ou não vão? Com certeza. Meu infelizmente, Deus. Né? Não é o propósito de Deus que as pessoas vão para o inferno. Mas nós oramos para quê? Para Deus livrar. Para as pessoas. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Mas o homem, ao pecar, ficou direcionado, né, ao mesmo lugar. Só através do arrependimento e da conversão em Cristo que ele escapa desse horror. Pois bem, pastor, mas nós oramos para que as pessoas se convertam, não é verdade? Com certeza. Até porque não queremos que ninguém, nem Deus, para um lugar desse. Mas muitas pessoas, lamentavelmente, irão. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E Deus diz que nos últimos dias o quê? Os homens seriam amantes de si mesmos, olha só. Olha a geração que nós fazemos parte. Escarnecerão da sua vinda, da palavra. E Deus vai abençoar, torto e direito, quem está mal. Mas como nós não somos oniscientes,
onipotente nem onipresente, a nossa parte nós temos que fazer. Orar, buscar, pregar, enfim, e Deus agirá. Mas com coerência também, né, pastor? Com certeza. Né? Eu penso que, por exemplo, eu já penso, olha, Deus, cumpra a sua vontade, porque de repente você está indo contra. É a mesma coisa você orar para Deus, Deus, não deixe que o mundo entre em guerra. A Bíblia diz que deve orar para a paz, que é da paz de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam maus, enganadores. Não tem como você se livrar disso. Então você vai pregar o Evangelho. Pregar para que os homens aqui se convertam, se arrependam. Aí sim, não é? Com Agora, certeza. orar para que não deixa que haja. E o momento, irmão, de arrepender, de se converter para tornar um santo ao lado de Jesus, né? Em vida, porque santo é aquele que afastou-se do pecado. A palavra santo, né, no hebraico, no grego, significa afastar-se, kadosh, né? Então, tem que voltar para Deus. Só se pode santificar enquanto é vida. Após a morte, ninguém pode santificar ninguém. Só mesmo através de Cristo. E esse mérito, essa honra, só Jesus tem quando o homem aceita Cristo como Salvador, arrepende dos seus pecados, em vida ele torna-se um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo jovem de Deus, para servir o Senhor, na beleza da sua santidade. 11 horas e 22 minutos, saiu uma prévia do programa Ponto de Encontros, estamos na primeira meia hora, daqui a pouco a gente vai abrir também as redes sociais, mais precisamente no nosso WhatsApp, com a pesquisa da semana. Mas antes eu gostaria de citar aqui o nosso pastor Rui Alves, sempre manda muita coisa interessante. Vocês viram o Fantástico domingo? Ele está falando aqui, ó, devido à grande repercussão da matéria do Fantástico do último domingo, onde marginalizaram pessoas como nós, que defendemos a família, a crença, os valores morais e éticos, vamos mostrar a este veículo da comunicação, a Rede Globo, o poder e a força da nossa união. Estão querendo sorrateira e delicadamente, como uma própria atriz colocou, promover a pedofilia dentro dos nossos lares e ainda nos comparar aos traficantes que impõem a destruição dos templos religiosos em suas comunidades, na tentativa desesperada de manipular a grande massa. É o nosso dever como defensores da família e dos bons costumes, e acreditamos que a base do progresso é a ordem e a valorização dos alicerces familiares. Reagir e vetar essa indução escancarada que remeterá mais dia, menos dia, a legalização da pedofilia. Vocês têm notícia de alguma coisa nesse sentido, gente? Bom, a única coisa que eu sei é que o projeto de destruição do kit gay nas escolas ainda não foi exterminado, que também é uma indução à pedofilia. Isso aí partiu do Museu Humano lá de São Paulo, também, né? o pastor abordou Que muito, foi a maior vergonha. propriamente, com muita Foi uma propriedade, aberração. a questão do museu lá em São Paulo, né, que Museu da em Arte, nome da arte, né? o Museu da Arte Moderna que... Você veta também, pastor, a arte com essa liberdade ampla? Não, a arte existe, né? Mas aquilo ali não é arte, aquilo ali é pedofilia, aquilo ali é uma afronta à família, é uma afronta à criança, um ser que não sabe discernir. O próprio Deus disse lá em Israel, quando Israel foi conquistar a terra de Canaã, o Senhor Deus disse, essas crianças que não sabem discernir entre o certo e o errado, elas entrarão na terra prometida. Mas aqueles homens de maiores idade, eles não, eles perecerão no deserto devido à sua desobediência. Então foi uma grande afronta à família, ao ser que merece proteção, que precisa. Uma criança não sabe discernir entre o bem e o mal. Por isso que a Bíblia não ordena batismo de criança. Por isso que Jesus foi batizado com quase 30 anos. Porque ele não sabe discernir. Você daria na mão de um sobrinho seu, irmão Celso, uma faca, uma navalha para brincar, uma tocha de fogo com 1 litro de álcool aberto para brincar? Não sabe discernir entre o bem e o mal. Então aquilo foi uma afronta à família e a Rede Globo tem feito essas aberrações aí, né? Esse apoio à pedofilia. O pastor vai dizendo aqui, ele propõe até um boicote ao Fantástico de domingo. Pedimos que divulguem em todos os âmbitos possíveis e que compartilhem, divulguem esse ato. Contamos com vocês, vamos mostrar a todos o tamanho da nossa força. Não precisamos de, ele fala aqui da Rede Globo, e muito menos de artista nenhum. Eles que precisam de nós
da nossa audiência para se manter, é verdade. Eles têm que nos respeitar. Não se esqueçam e compartilhem. Aí nosso pastor Lino já deu a sua opinião, o Wilson também. Parabéns, pastor. O pessoal não sabe separar, irmãos, o santo do profano, o que é liberdade com libertinagem. Estão entendendo? Então o pessoal parte para esse outro princípio que é do mundo, não conformei com este mundo, né? Mas renovai pela renovação do vosso entendimento. É isso aí. O mundo, a Bíblia, o curso do mundo é: quem é sujo vai sujar mais ainda. Quem é injusto vai praticar mais injustiça. Agora o curso da igreja é para cima. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faz mais justiça ainda. Bom, a gente está falando também que no próximo sábado haverá ali uma festividade jovem da Assembleia de Deus CEADERJ, na igreja pastoreada pelo pastor Elias Peçanha. Vai ter ali os jovens vão prestar ali no bairro um pastel, não vou falar festival, mas enfim, haverá também ali um pastel. Quando? Sábado que vem, com um refrigerante e ao som da banda do aeroporto. Lá vai estar lá o pastor Robson, né? Um grupo. Olha, a banda tem hinos maravilhosos. A abertura do programa Pão de Encontro é com os sons da banda do aeroporto, com o pastor Robson à frente lá daqueles músicos excelentes. Alô, Betinho, esperando você sábado. O Betinho faz parte aí da... Olha, é um contrabaixista e tanto. E o Wilson Malvaz está convidado também. Sim, eu já tinha... Fala a data, anota a data aí, nós anunciamos o programa lá. Para entrar lá tocando contrabaixo também lá. Vai ser no próximo sábado, a partir das 18 horas, a Igreja Assembleia de Deus, na rua Isidoro Ferreira Cândido, número 48, a igreja do pastor S, irmã Celina Bezerra, na SEAB. Algum anúncio aí, pastor Lino? Algum anúncio aí? As contas do culto também que você está promovendo na garagem? Sim, garagem céu, todo sábado, das 15 às 16h30, culto com as crianças lá em casa, né? Onde as crianças ficam ali ouvindo a palavra de Deus, filmes bíblicos, e depois tem um lanche gratuito. Então as crianças, rua Orlando de Oliveira, SAP 141, nós sabemos, todos os pais são convidados a levar seus filhos para ali, um momento ali com Deus, né? As crianças com um momento com Deus, hinos bíblicos, filmes bíblicos, e depois um lanche gratuito. 11 horas e 28 minutos, lembrando que o Wilson congrega na Igreja Metodista no centro. Sim, na verdade, agora é aeroporto que houve, como é que se diz? Não foi desmembramento, né? No centro agora, a Igreja Central, ela será apenas congregação e a igreja está no aeroporto. A matriz passou. A central passou. Passou a ser no aeroporto. Tá. Inclusive, eu gostaria e os cultos? Os cultos são terça-feira às 7h30 e domingo às 7h. Lembrando que o Betinho, que é o nosso diretor aqui das redes sociais, o que coloca realmente a parte eletrônica, vamos colocar assim, para funcionar, você vai ver essa foto, a fotinha aí do pastor Lino, né? Ele está impecável. É vinho essa camisa? O que é? Eu não sei. Só sei que e, enfim, ele congrega lá com o pastor Hernando na igreja Casa de Oração, ali do bairro Aeroporto, terças, quintas e domingo, a partir das 19 horas. Vai lá, você vai ouvir a palavra de Deus. Também aqui no centro, a irmã Celina e o pastor Elias estão em cima ali do da farmácia Tamoio, edifício Brandão, às terças e quintas, 19 horas. E depois do culto tem uma saborosa canjiquinha. Não, Luiz, não é, Luiz. Não gosta de canjiquinha, não, Luiz? Bom, isso quando a irmã Celina não faz lá uns petiscos daqueles bem saborosos, que ela sabe, ela conhece muito de cozinha, tá bom? E primeiro você vai ser servido pela a mesa que contém a palavra de Deus, que é o alimento para a alma. Bom, 11 horas e 30 minutos, gente. Lembrando que a nossa pesquisa foi envolvendo aí a semana que passou. Comemorou-se no dia 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais. E também, muitas pessoas são devotos de São Francisco, não é assim, o Lino Nogueira Pacheco? Sim. E também, dia 12 de outubro, a padroeira do Brasil, tal. A pergunta é a seguinte: você crê que os santos podem mesmo nos proteger de todos os males aqui nessa vida?
você acredita que os santos, nós falamos de São Francisco de Assis, protetor dos animais, e por conseguinte, deve ser protetor de muitas pessoas que confiam. Então, protetor dos motoristas, protetor dos navegantes. Né? Bom, e a gente ouviu várias pessoas sendo católicas, evangélicas e até pessoas que estão afastadas. Mas eu fui surpreendido, Lino, que no universo de dezenas de pessoas, a maioria evangélicos e também afastados. Em outras palavras, eu não consegui falar com pessoas que não fossem nem crentes e nem católicas, ou seja, alguém que professa um credo religioso. E então, não é nem a questão de você se escolher, foi no universo que nós entrevistamos ali, e a gente queria ouvir também as pessoas que não fazem parte desse, vamos colocar assim, esse grupo seleto aí de cristãos, né, sendo evangélicos e católicos, mas enfim, mas dá para você ter uma noção. A pergunta é essa. Dia 4 de outubro comemoramos ali se comemorou o dia de São Francisco de Assis, que segundo relatos era italiano, mas que recebera essa consagração na França. A pergunta é, você acredita existir outro protetor dos homens e de toda a criação que não seja Deus? Sim ou não? No caso específico de São Francisco, mesmo que algumas dessas pessoas, sendo santas ou santos, que já morreram, elas podem agir no mundo dos vivos através de intercessões? Bom, então se é assim, os mortos podendo pedir em favor de nós que somos vivos, para que então pedir a Deus? E pastor, não é sério isso, hein? Sério? E o que diz a Bíblia, a palavra de Deus? Bom, a gente vai ouvir. Então podemos ouvir já, Wilson? Já está no ponto. Eu gostaria, Wilson, que você pegasse do final, porque tem um depoimento de pessoas católicas também que faz. E é interessante ouvir também os católicos. Vamos lá? Aqui é Luiz Modesto da Silva. Com relação à pergunta, eu creio muito em Deus, cara. Eu acredito só em Deus só. Eu não apego imagem não, nunca fui antes de pegar a imagem não. Eu creio muito em Deus. E por que você não acredita que os santos podem trazer proteção aos seres humanos aqui nessa terra? Pouco tempo que eu conheço da Bíblia, Deus disse que a gente não vamos pegar a imagem, só Ele. Então a minha opinião é essa. Mandou bem, obrigado. E domingo escute o programa, viu? Tem uma menina que falou antes. Tem também uma moça que falou antes do nosso amigo aí, novo convertido, já tendo, pastor Lino, interessante, né? A convicção, né? A convicção. Vamos ouvir mais um. Meu nome é Genesi Nascimento da Silva. Da religião? Sou católica. E você crê que os santos podem nos proteger aqui nessa vida? Creio. E por quê? Porque eu acredito que ele Fala. que ele pode proteger porque ele é santo. Muito bem, obrigado. Domingo eu assisto o programa, viu? Tá aí o grupo, é um casal interessante. Ele falou, deu a opinião antes, parece que o nosso assistente vai pegar aqui. Ele falou também, está desviado o esposo, quer dizer, ele evangélico, casado com uma católica. Interessante isso, né? Mas ele está afastado, Lino, e a gente convidou para que ele estivesse no festival lá domingo. Quer dizer, os ingressos, não é nem ingresso, foi uns tickets dando aos participantes lá do culto de domingo ou de sábado a terem direito lá a um copo de refrigerante com os pastéis. E serviu para evangelizar também essas pessoas que estão afastadas. Vamos ouvir também o esposo da Genesi? Edson Silva Firmino. Sou crente, sou afastado, caminho de Sou da Assembleia de Deus de Madureira. Não creio em imagem porque a Bíblia condena lá em Babilônia. Porque as imagens são escrituras que não convêm diante de Deus. Então eu creio somente em Deus que nos liberta, nos cura e nos salva de todos os mal que é nessa vida. E quando é que nós vamos voltar para Jesus? Em breve. Estou agora com você. Um abraço. Em breve. Volta logo. Pastor, qual é o recado que você dá para esse jovem
está afastado e num lar, assim, bem dividido na questão da fé, né? A esposa dele, eu sou católica e os santos, para mim, eles fazem milagre e podem intervir no mundo dos vivos. Já o esposo, eu não acredito em nada disso. Está meio dividido, pastor? Esse lar? Olha, irmão Celso, ele tem, esse irmão, vamos chamar de irmão, né? Irmão, tem que vir correndo para Jesus, acertar sua vida com Deus, né? Colocar isso sobre o altar, na verdade, para servir o Senhor. Vem enquanto é tempo. É um filho, é um pródigo, né? É uma ovelha que se afastou, mas Jesus está de braços abertos, querendo recebê-lo. Mas aí isso aí vai partir dele, né? Como filho pródigo, lá, a sua última profissão, o último emprego que ele teve era tratar dos porcos. Não é verdade? Aí ele lembrou, quanto jornaleiro tem o meu pai em sua casa e eu aqui padecendo de fome. Tornar-me-ei, né? Irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra a terra, receba-me como dos teus empregados. Tá aí o recado para aquele que está afastado, viu? Nosso irmão Edson, 11 horas volte rápido. 37 minutos. Depois o pastor Lino, mais os irmãos que vão trazer aí um pensamento acerca daquilo que nós estamos ouvindo aqui com nossos internautas e o que a Bíblia diz. A palavra final é a Bíblia, não é? A nossa referência aqui. Vamos ouvir mais internautas? Bom dia, meu nome é Michele, eu sou evangélica da Assembleia de Deus. Eu acredito que santo só existe um, então eu acho que os santos que são denominados aqui no Brasil, eu acho que ele não tem o poder de te proteger de nada. O que tem o poder de proteger é somente Jesus. E a fé que a gente tem nele, que é a fé que volta uma... Lembrando que o nosso WhatsApp está liberado, 22-998-995666. Vamos ouvir mais internautas e daqui a pouco a gente vai trazer uma palavra final acerca da nossa pesquisa semanal. Aqui nós vivemos na Terra uma vida que é várias religiões, então depende muito, depende da pessoa, porque a imagem é um negócio que vai ficar na parede. E nós vamos estar aqui, nós vivemos hoje uma vida diferente, né? Que é várias religiões, e assim, no caso, ele é uma pessoa, eu sou outra, então eu vou ficar com a lembrança da foto dele? Não. Ele não vai existir, vai existir na lembrança, não na foto, entendeu? Seu nome? Meu nome é Vanderberg. De onde? Eu sou da Paraíba. Religião? Religião, eu sou evangélico, né? Evangélico. Mandou bem, rapaz. Tá aí nosso irmão Vandenberg, lá da Paraíba, que também emitiu aí essa opinião. Vamos mais rapidamente para a gente passar aí para o pastor Lino e o Wilson também dar a sua opinião acerca daquilo que ouviram e daquilo que eles pensam acerca dos santos. É bem verdade que isso aí é bem abrangente. Os santos, a gente vai falar dos santos que a Bíblia diz, né? Os apóstolos, por exemplo, são santos, né, pastor Lino? Os apóstolos, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, a igreja em si, né? E tem os santos também das religiões, né? Exatamente. A pergunta é bem abrangente. Vamos ouvir mais outros internautas. Ok, Wilson, pode pegar. Não, apague aí. É aquela história. Boa tarde, Wilson. Programa ao vivo é isso, gente. Enquanto o nosso irmão Wilson está acertando as carrapetas, o pastor Lino, uma prévia do que você ouviu aí, o que você acha que as pessoas estão verdadeiramente acreditando que os santos podem intervir na vida dos seres humanos aqui na Terra? Bom, Celso, você vê, o ser humano foi criado para adorar a Deus, para adorar algo, né? Primeiro ele foi criado para adorar a Deus. Quando ele não descobre essa verdade, através da Bíblia Sagrada, ele vai buscar, vai tatear essa palavra, tateando, procurando onde está Deus. Eu quero Deus, quero conhecer Deus. Enquanto ele não encontra, aí ele entra no politeísmo, adoração, a vários deuses, a várias imagens. Permita colocar aqui, está na colocação, mas o enfoque do programa aqui é no sentido de proteção, porque se diz que esses santos... Eu vou chegar lá. Protegem. Agora, pode trazer proteção? Porque eu vi também, pastor Lino, alguém dizendo que, como é que pode? Esse santo está dormindo. Se está dormindo, não pode fazer nada. Por
primeiramente, santo é aquele que aceitar Jesus como Salvador. Ninguém que nasceu de mulher pode bater no peito e dizer, eu nasci santo. Não. Todos pecaram e destituíram, ficaram na glória de Deus. Eu fico lá no... Maria, Papa, pastor, padre, todos aqueles têm que aceitar Cristo como Salvador, para se converter a Cristo e obedecendo às regras, às doutrinas da Bíblia, para se tornar santo. Ninguém pode dizer, eu nasci santo. Agora, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de salvação. Não, todos, a Bíblia diz, todos pecaram e destituíram e ficaram da glória de Deus. Agora, concernente, sim, você queria falar? Com relação também, me chama a atenção, a proteção, veja bem, as pessoas elas querem proteger com vários amuletos, por exemplo, já estamos falando de proteção, enfim, você está protegido com figa, com colares, existe essa proteção, pastor Lima? Na mente daqueles que acreditam, é uma proteção falsa, né? Eles pensam que estão sendo protegidos, mas não está nada, coitado. Quem nos protege, a Bíblia diz, é o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo e fará. O anjo do Senhor acampa aos redor daqueles que o temem e os livres. E mesmo assim nós estamos sujeitos às fatalidades da vida. Proteção total, segura, só quando chegarmos na glória. Cremos na proteção atual, na proteção agora de Deus, cremos. Mas proteção total e bom senso. Enquanto vivendo nesse mundo, nesse tabernáculo, que é o nosso corpo, estamos sujeitos a tudo. Agora, vou responder a pergunta na Bíblia. Isaías capítulo segura um pouquinho, pastor. 8, 19. Segura aí, por favor, segura. Com relação à pergunta aqui, pode esses santos, porque nós falamos de dois tipos de santos, tem os santos das religiões e tem os santos que a Bíblia diz que embora estejam dormindo, mas também não pode agir nesse mundo. Pode, pastor Lima? Não, de hipótese alguma. E os santos, como foi citado aqui de São Francisco de Assis, por exemplo, muita gente diz que ele protege. A fé, fora da palavra de Deus, é um direito dele crer, é um direito dele assimilar, é um direito dele acreditar. Agora, a Bíblia diz, lá em Isaías 5, 8, 19, diz assim, quando vos disser, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, e o que cheiram e murmura entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, e interrogar-se os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alvo, isso é, se a fé, se a religião, se o credo não conferir com a palavra de Deus, nunca verão a eternidade, nunca verão a salvação. É inútil se a minha fé, se a minha religião não conferir com a Bíblia. A Bíblia é que dá o respaldo final da minha fé. Então está aqui, Isaías 8, né, versículo 20, versículo 19 e 20. A favor dos vivos e interrogação os mortos? Não. Aí vem aqui, a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, qual palavra? A palavra de Deus, eles nunca verão a eternidade, nunca verão a alvo. Então, a minha fé, a minha religião, o meu credo tem que conferir com a palavra. O próprio Jesus disse assim, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre, que salta para a vida eterna. Então, pastor, eu posso estar bem intencionado, mas não quer dizer que eu estar bem intencionado, isso me livra da condenação. Com certeza não. A fé tem que ser colocada na pessoa certa, é isso? Exatamente. Inclusive, irmão Celso, Deus ama tanto o homem, que aquela família de Atos 10, a família de Cornélio, era uma família religiosa, dava oferta, fazia orações, fazia jejum, rogava a Deus, lá em Atos capítulo 10, uma família religiosa, no ponto máximo, se olhava assim, né? Rapaz, como pode essa família dar oferta, faz oração, faz jejum, ajuda os pobres e não era salvo. E orava, hein? Deus... E dentro desse conceito, pastor... Mas Deus enviou Pedro lá, e Pedro pregou a palavra para a família se converteram e eles foram batizados. Então está tudo em Atos, capítulo 10 e capítulo 11. Pastor, a gente explorar um pouquinho mais esse assunto. Se os santos, conforme da devoção de muitos que creem, se eles podem livrar, para que então pedir a Deus? Onde fica Deus? Onde fica Jesus? Onde fica a morte, a ressurreição de Cristo? Então estou colocando Porque Deus... Porque vai ficar bem claro, a Bíblia, a gente já vai entrar na Bíblia, o que a Bíblia diz. A Bíblia, você já disse aí com muita propriedade, que não se deve consultar aqueles que já partiram.
E aí Não. envolve os santos das religiões, não é? Exatamente. Já estão do outro lado da vida, e a Bíblia diz que nada sabem. E eu fiquei olhando para o Salmo 115, e eu tive assim, uma visão muito assim, diferente, ou seja, mais assim abrangente. Na verdade, pastor, o que está ali não é o santo que as pessoas estão imaginando, né? Ou pensando, até porque a Bíblia fala que eles estão do outro lado da vida, sejam santos mesmo, como a Bíblia diz, né? Conforme você citou aqui os apóstolos, ou santos imaginários, né? Das religiões. Quer dizer, nenhum deles podem fazer nada, né? Não. Nem Pedro, João, Tiago, mas não. E também os santos, né? Digamos assim, da mitologia, ou então vamos colocar, da religião. Pedro, Tiago, Paulo, Maria, Tomé, os santos os que se converteram, os que Não já são santos partiram. históricos, né? Como o Benedito. Não pode fazer tá. nada. O único que pode fazer, moça, é aquele que morreu na cruz, mas não ficou no túmulo. Ele ressuscitou para justamente ouvir o homem, responder o homem, socorrer o homem, perdoar o homem e salvar o homem. E seu nome é Jesus. Pastor, e agora eu entendo, a gente estava na escola dominical, é uma temeridade a gente negligenciar isso. A Bíblia diz que Deus deu Jesus. A culpabilidade humana, o pecado, Deus colocou na mão do seu filho. Ele é o representante legal legítimo. Com certeza. E agora eu fico pensando, qualquer ser humano que queira se postular como substituto desse Jesus, porque na verdade vê isso, homens que querem se igualar a Deus, né? Homens, a Bíblia está cheia de relatos e comprovam isso, que os homens estariam querendo ser Deus. E eu fico impressionado com São João 17. Olha o que está dizendo aqui a palavra de Deus, pastor Lino. Vamos lá. Versículo 3. E a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheço a ti só, Como único. por único Deus verdadeiro. E mais quem? E a Jesus Cristo é quem enviaste. E a Bíblia diz, nesse versículo também, lá em 1 João, diz que a nossa comunhão, irmãos sãos, é com o Pai, com o seu Filho Jesus, e com o Espírito Santo, e com os irmãos da igreja, os salvos na fé. Essa é a nossa comunhão, com ninguém mais. Quando você leu aí, né, a vida eterna é essa, que conheça a ti só como único verdadeiro Deus. Isso é Jesus orando, isso é Jesus na oração sacerdotal de João 17. A vida eterna é essa, que conheça a ti como único verdadeiro Deus e a Jesus Então, Cristo, pastor, a quem enviaste. essa afirmação por si só já é o suficiente. Vida eterna, céus, eternidade, Perdão. estar com Deus, só esses 2 personagens têm a Se primazia. Se você for a Deus agora e orar, Senhor Deus, perdoa meus pecados, sabe o que Deus vai responder para você? Se você for a Deus agora, Senhor, salva minha alma. Sabe o que Jesus de Deus vai responder para você? Se você falar para Deus, me livra do fogo eterno, da condenação eterna. Sabe o que Deus vai falar para você? Vai no meu filho. Você ouviu meu filho? O assunto é com ele. Eu fiz uma aliança com Aí ele. não tem, pastor, como não recorremos àquele texto, né? Em São Mateus 17. Esse é meu filho amado. A ele escutai. A ele ouvi. Eu quero ouvir o Wilson Malvado. Antes de você ouvir isso, eu mandou o pessoal aí. O pessoal está entrando aqui direto no Facebook ao vivo. Né? Vanessa Venuto, Kátia Poli, Vanilton lá do Rio das Ostras, lá de Búzios. Também a Vanessa Venuto outra vez. Estão aí ligadinhos com a gente aí. É por isso, pastor Lino e Obrigado Wilson pela Malvado, que participação ao está vivo. fazendo com que, analisando o programa, para que a gente possa melhorar mais, né, algumas coisas aí, para que o importante é você que está do outro lado, você que faz o programa Ponto de Encontro. E eu queria ouvir o Wilson acerca desses depoimentos, nossos internautas. Não deu para te ouvir muitas pessoas, até por causa. Parece que o horário de verão, essa mudança também implica até também no andamento do programa. Então, tá tão ligeiro hoje, né? Tá muito rápido. Um balanço aí, o que você viu aí nas respostas e o que você acha desse pronunciamento das pessoas? Bom, eu achei interessante que até mesmo os novos convertidos, né, eles tão baseados na palavra, né, a respeito desse assunto. E, na verdade, só como o pastor Lino, né, já falou, outros irmãos já falaram, só Jesus mesmo pode nos dar a proteção, porque a palavra mesmo diz que, né, os mortos, eles estão dormindo, né, no caso os mortos para nós, né, eles estão dormindo, então quem dorme não pode salvar ninguém, não pode estar atento ao mundo. Agora, pastor, nem colocar a lei na fogueira, mas olha só, pode além de Deus alguém mais trazer proteção? Me lembrei de um detalhe.
E eu também me lembrei de um aqui. Fala, será que nós estamos pensando junto Não, aqui? eu lembrei de um aqui, é o seguinte, que lá em Levítico diz que quem consultava os mortos eram mortos à espada pelos reis de Israel. Mas peraí, era pastor. proibida essa prática. Eu vou te surpreender aqui agora. Que isso? A Bíblia fala no Salmo 91 que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem. E os livros. Então, os anjos, dará ordem aos seus anjos. Então, mas é bem verdade que os anjos, eles vêm amando de Deus, não é verdade? Então, os anjos podem proteger, sim ou não? Claro que pode. Eles Então, são servos de Deus que trabalham por nós, Os por an- aqueles que hão de herdar a salvação. então os anjos podem. Porque os anjos não morreram, eles não morrem. Tá bom. Tá ouvindo? Ouvinte, o programa Pão de Encontro é para isso, para te esclarecer quem pode proteger. Não é gente que morreu, por mais santo que fosse, ou seja, não podem fazer nada. Ao homem está ordenado o quê? Morreu uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Jesus é Senhor dos que morreram e dos vivos. Lucas capítulo 16, que fala 16, 19 a 31. a 31, que fala a respeito do rico e Lázaro. Que ali não é uma parábola, tá? Ali é um caso verídico que cita nome de pessoas. Parábola está no erro da colocação no texto. Parábola de rico e Lázaro não existe. Aquilo ali é um caso verídico que Jesus falou da vida do homem aqui na terra e da vida após tudo. Então, pastor, para elucidar, não deixar nenhuma dúvida. Então, além de Deus, tem mais alguém que pode trazer proteção aos homens aqui na terra? Além de Deus, Jesus Cristo e os anjos. Os anjos. Tá vendo? Está na Bíblia, é bíblico. Porque os anjos, eles, até porque não morrem, né? Não morrem. São seres criados com outras prerrogativas de Deus. E a Bíblia fala que eles são enviados de Deus São para ministros, livrar, ministros é. de Deus, em favor daqueles que vão herdar A vida salvação. eterna é salvação. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Glória seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em foco. Pastor Lino, fale da palavra de Deus. Então Doutor vamos- Enem foi para gente sabatinar aqui esse programa com bastante palavra, então vamos lá. Então vamos então aqui em Lucas capítulo 19, naquele encontro, Lucas 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da sua estatura, pois era de pequena estatura. E correndo adiante viu uma figueira brava para o ver. Subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, isso é Jesus falando, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu o gostoso. Então vemos aqui, né, esse encontro desse homem rico, os obstáculos que Zaqueu venceu para chegar até Jesus. Sabe qual foram os obstáculos, meus senhores? O primeiro obstáculo que Zaqueu venceu para chegar até Jesus foi, a Bíblia diz aqui, ó, a riqueza. Evangelho. Tem muitas pessoas que dizem, não, evangelho, ser crente é para esse povo pobre que mora no alto do morro, nas favelas, esse desamparado. Não. Zaqueu era rico e tinha na sua alma o desejo de ver quem era Jesus. Então ele venceu o poder da riqueza que tem segurado muita gente, levado muita gente à loucura, porque acha que a riqueza faz da sua riqueza o seu Deus. Zaqueu era rico, mas dentro da sua alma havia uma fome, uma sede de conhecer quem era Jesus. Então Zaqueu venceu a riqueza. Zaqueu também venceu, porque, meu amigo, você que está me ouvindo aí, muitos obstáculos vão surgir da sua vida para impedir que você chegue até Jesus, porque o diabo sabe que o dia que você encontrar com Cristo, você será salvo. Você terá perdão, você terá salvação, você terá a bênção de Deus na sua vida. Então, Zaqueu venceu a riqueza. Também Zaqueu venceu a dificuldade, sua pequena estatura. Ele não podia ver quem era Jesus. Zaqueu também venceu uma outra dificuldade, de subir uma figueira. Olha só, que coisa tremenda, né? A sede desse homem em querer ver quem era Jesus. Zaqueu também venceu, moçada, a multidão. A multidão estava cercando Zaqueu. E ele passou na frente da multidão, correu
na frente da multidão. Outra coisa importante que Zaqueu venceu para chegar até Cristo foi o tempo. Meu amigo, quem sabe você está pensando, não, depois eu aceito Jesus, não, depois eu vou para a igreja, deixa eu ficar mais velho. Não, Zaqueu venceu o tempo, ele correu. Venha correndo para Jesus. Ele está pronto a te dar perdão, salvação, segurança. E no versículo 10 de Lucas 19, quando Jesus viu que Zaqueu verdadeiramente se converteu, porque ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, quadruplicadamente. E no versículo 10, o 9 e o 10, Jesus disse, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os que se haviam perdido. Então Jesus não estava interessado apenas em Zaqueu, mas na família toda. Observe que Zaqueu interessou por Jesus. E quando Jesus chegou debaixo da figueira, aleluia, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Eu vejo um homem, irmãos céus, entre os galhos de uma árvore, entre as folhagens de uma árvore, aleluia, agarrado, querendo ver quem era Jesus. E Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, meu amigo, vence os obstáculos, venha a Cristo, procure hoje a igreja evangélica mais perto da sua casa, leia a Bíblia, aceita Jesus, acerta a sua vida com Deus aqui na terra, em Cristo, e será feliz aqui, terá o livramento da condenação eterna e será feliz na eternidade. Glória a Deus. Vence os obstáculos, mas chegue a Cristo. Você será salvo, abençoado, você e sua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. 11 horas e 57 minutos, um epílogo acerca da pesquisa que trouxemos na semana, acerca da proteção dos santos aqui no mundo dos viventes. Então o pastor Lino fechou aí com essa palavra da parte de Deus, né? E eu achei interessante o versículo 10 desse mesmo capítulo 19. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. E nessa perdição toda, o mais importante que estava perdido é o homem. É você que está do outro lado. Jesus te espera. Ele veio para isso mesmo, para te salvar, para te esclarecer acerca das trevas que este mundo é, pastor Lino. Com certeza. E é tão denso, são tão densas as trevas que não deixam o homem entender. Mas aí eu me volto para a palavra, irmãos céus, coisa linda, como Davi diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então o homem não precisa ficar em dúvida, né? Palpitando, né? Cambaleando. Gente, quem é a verdade? Com quem está? Com a religião certa? É só pegar a Bíblia e ler. Examinar as Escrituras. Vos cuidar de ter nela a vida eterna. São elas que desmistificam. A saída para conhecer essa verdade absoluta é a Bíblia. É verdade, não há coisa tão mais sublime e tão real que a palavra de Deus, né? E hoje na escola dominical o nosso professor estava dizendo lá que na Idade Média houve-se um empenho grandioso para que as Bíblias, né, fossem tiradas de circulação, né? Não adiantou nada. Foram queimados milhares e milhares. Porque a palavra de Deus perdura. E até entendo, pastor, que muitas pessoas estão dizendo hoje, alguns teólogos, olha, a Bíblia está muito falsificada. Eu não consigo entender que, assim como Deus preservou em várias eras a sua palavra, também nos nossos dias ela será preservada. Com certeza. Porque é a palavra de um Deus. Não seria Deus. É o livro mais antigo e o mais atualizado. Então, se Deus não tem, digamos, o poder de preservar, um Deus que ressuscita, que cria tudo do nada, não preservar a sua palavra, não seria Deus, né, pastor? Jeremias, o que vê, Jeremias? Hã? O que vê, Jeremias? Eu vejo o quê? Uma amendoeira? Uma vara de amendoeira. Sim, sim. Viste bem, porque eu velo pelas minhas palavras para que elas se cumpram. Saiba disso. Aleluia. Então, nem precisa de defensores. A gente vê pessoas, eu vou para o Planalto defender a religião, defender nossa igreja. Gente, Jesus falou, as portas do inferno. E hoje a Bíblia, irmãos, está traduzida quase em todas as línguas, idiomas, dialetos, enfim, quase. Você terminar, então vamos pensar que as portas do inferno, o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele subentende que quando fala inferno tem um capitão mor aí, induzindo aí, que é Satanás. E Jesus falou que, olha, ele está vencido, né? Ele foi vencido, não foi? Foi vencido, mas enquanto a condenação dele não chega, ele vai trabalhar é verdade. Para levar o homem ao próprio erro que ele cometeu, de querer ser igual a Deus.
Então é por isso que você precisa correr para os braços do Senhor. E ele faz um convite também: vinde a mim. Todos que estão cansados e oprimidos, Tem muita gente cansada, pastor Lino? e eu vos aliviarei. Cansado do engano, né? Da cegueira. Das religiões falsas, Mas se hoje você abrir o coração, o que a palavra faz, pastor? entrarei, cearei com ele, morarei com ele e ele comigo. Você vai sentir naquela penumbra lá desse túnel escuro uma luz. E é exatamente essa luz que veio ao mundo. Acho lindo quando João fala, né, que ele é a luz que alumia todos os homens. Que luz é essa, pastor? A luz é Cristo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz do entendimento. Quem me segue não andará em trevas, Entendimento. mas terá a luz da vida, luz do É, conhecimento. conforme você falou, lâmpada para os meus pés. Tem muita gente caminhando por, né, terrenos escorregadios porque não tem essa luz, né, para o caminho. Bom, gente. Chame que é de salvar. Bom, nós estamos chegando já a comemorar esse feito, esse presente de Deus. E eu vou pedir ao nosso irmão Roberto Carlos, nessa parte final, que ele possa também orar pelos aniversariantes. Tem alguém especial? Olha, domingo passado foi aniversário da minha irmã, né, Neuzinete. Quero mandar parabéns para ela. Muito tempo. Deus abençoe. Pode falar? Não, é delicado perguntar quantas primaveras. 40. Então, eu quero dizer o seguinte, e diz que a vida começa aos 40. Pois é, começou Então, agora. 40 anos, é uma vida, né? Uma Verdade. vida cheia de cuidados, de proteção. Deus te trouxe até aqui, Deus te conduziu até aqui. Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me prestado? O salmista pergunta. E sabe qual é a resposta? Ah, já sei. Tomarei o cálice da salvação. Reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Você só está aqui caminhando até hoje porque Deus, Ele planejou e criou você com propósitos. Para quê? Para que você o sirva, para que você o adore. Bom, vamos fazer oração? Pai querido, Pai amado, eu venho lhe pedir a Deus que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão fazendo aniversário, Senhor, que fizeram essa semana, Pai, e que ainda vão fazer, ó Deus, no decorrer dessa semana, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, os guarde e que eles possam, Senhor, ter mais um ano, Senhor, de vida, Senhor, de paz, de comunhão, que eles possam fazer a diferença, Senhor, aonde eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E lembrando que os temas do programa Ponto de Encontro do mês de setembro, ontem eu estava dando uma olhadinha, mas está interessante. Você pode entrar lá e visualizar. Eu tenho até 3 recadinhos para poder dar, mas depois eu... Pode falar. Pode falar Isso, já? manda. Uma é essa questão, né? Eu consegui atualizar todos os vídeos, porque tinha alguns que estavam pendentes. Então, peço perdão, mas eu tive um problema sério no meu estúdio lá de edição e aí atrasou um pouquinho. Mas esse final de semana eu consegui corrigir tudo, né? Então todos os vídeos já estão lá, né? E o segundo aviso é que na semana passada a gente não teve vídeo, decorrente mesmo do aniversário da minha irmã, eu viajei, né? Esqueci até de avisar. Correu tudo bem. Foi tranquilo. E um terceiro aviso, então assim, aí o vídeo de semana passada não vai ter, tá? A gente não vai ter porque eu não pude estar aqui. E o terceiro aviso é que a partir de hoje o nosso número do WhatsApp vai mudar. Vai mudar? Isso. Ele vai passar a ser, quer anotar aí? Vamos anotar. É 99104 991 9131. Repetindo, 99104 9131. O sistema mesmo, quer participar, manda mensagem que eu vou estar te colocando lá no grupo. E as pessoas que vão migrarem? Não, os que já estão, não vai mudar nada, entendeu? Só mesmo para quem está entrando agora, ao invés de mandar a mensagem para aquele outro número, vai mandar para esse número novo, mas o grupo continua o mesmo. Tá bom? Então tá dado o recado aí, e você pode então, a partir de hoje, já anotar no seu caderninho aí, 991049131, o novo número do nosso WhatsApp. As redes sociais com relação ao Facebook continuam a mesma coisa, e também no YouTube. Olha, está bastante interessante as abordagens do mês de setembro. Clica lá e tem muita coisa bastante relevante.
Olha, 12 horas e 6 minutos. Vamos para variedades, rapidinho. Variedades do ponto de encontro. Falar nisso, confirmadíssima a presença da banda no próximo sábado, lá na Igreja Assembleia de Deus. Está sabendo, Betinho? Não. Vou ficar sabendo hoje. O Robson já falou, né? Que vai estar lá. Benção, Tem benção. 30 dias, vocês já tocaram lá, as pessoas gostaram muito. E vai estar lá. Tem um festival do pastel. O doutor Hernando não gostou, não, né? Olha, o reino do céu não é comida nem bebida. Eu falei, mas pastor, essa juventude, né? Essa mocidade tem que ter assim, um evento, mas enfim, nada comprometedor. O doutor Hernando falou assim, porque ele preza muito o ensino da palavra. Bom, vamos lá. Essa semana, será que tem muitos acontecimentos assim? O que você achou, que você ouviu assim, que você ficou assim um pouco... Não, eu fiquei meio desantenado essa semana, eu trabalhei muito. Ainda Essa bem. semana eu fui botando os vídeos em dia e acabou não... Mas olha só, duas situações alarmantes aqui, olha. A fome de 800 milhões espalhados pelo mundo afora. Índice que subiu nestes últimos 10 anos. 800 milhões de indivíduos estão famintos. É sério, né? Olha, é de assustar, né? Em 2017, né, a gente vê essa desigualdade ainda tão grande. Inclusive, o Betinho, estou falando mais que tem algumas causas que estão influenciando isso. Por exemplo, os conflitos, né, as guerras, né, onde a imigração, o êxodo também, as pessoas saindo muito da zona rural, né, essa questão de vir para a cidade. E também a corrupção, né, que, de um certo modo... mas eu penso que isso a gente vai conviver mesmo até os dias finais, né? A corrupção no mundo, né? Aqui, outra coisa que chamou a atenção aqui, a corrupção. Os brasileiros disseram que nesses últimos 12 meses cresceu muito a corrupção. Confere? Acredito que sim. Tanto que os problemas ainda estão aí, né? E acompanhando o Brasil também na mesma linha, Peru, Venezuela e México na América Latina. Também os entrevistados, né, opinaram sobre as alarmantes denúncias de corrupção em seus governos. Agora, com tanta roubalheira, é claro que vai faltar condições básicas de sobrevivência de cidadãos de uma sociedade egoísta. Não é verdade? Verdade, verdade. Bom, isso aí realmente é uma coisa preocupante, mas que a palavra de Deus já nos advertira, como o doutor Hernando bate aqui na tecla, né? Homens amantes de si mesmo, não vai esperar só isso, mas a gente está orando para que haja arrependimento, que com arrependimento eu não vou querer lesar o meu próximo, já que se fala de amor e cristianismo tem a ver com amor, né? Outra coisa chamou a atenção aqui, fenômenos estranhos. E o tufão de fogo de Portugal, você viu aquilo? Não vi, não. A jornalista da TV Globo, ela diz estar perplexa com o que fora exibido nas redes de TV europeias. A correspondente Cecília Balan. Você viu, Luiz? Tufão de fogo? Uma coisa interessante. E, sem contar os fogos, né? Ou seja, as queimadas, né, na Europa, né? Portugal, por exemplo, é um país que sofre muito disso, mas também agora na Espanha, na própria França. Cuidado, isso aí... Tem sinal aí de que não é uma coisa simplesmente ocasionada pelo homem. A Bíblia fala que Deus tem os seus anjos, que são ministradores, e também pode dar juízo, né? O que muitos chamam de fenômeno da natureza, né? Exatamente, tem uma leitura isso aí. Bom, outra coisa. Olha, Betinho, rouba-se de tudo. Impressionante. O número de roubos de hidrômetros em São Paulo. Segundo um líder comunitário, são cerca de 3 a 4 roubos por dia. Detalhe, os ladrões apuram o cobre do material roubado para adquirir drogas. Nem as placas de metais que envolvem os hidrômetros, quer dizer, medidor de consumo d'água, está sendo aliviado. Meu Deus que do coisa! céu. Esse país aqui era para ser outro nome, né? Era para ser Espanha, né? Porque deu mole, o pessoal Espanha todo. Não, agora, eles ditam cátedras, como fazer, né? São peritos nessa arte, né? Assim, é uma coisa assim. E outra coisa que nos chamou a atenção com relação aos incêndios, o incêndio da Califórnia também, tá?
Ué, está pitando o sininho? Bom, os incêndios da Califórnia, o fogo lá tem destruído bastante residências. E, então não é só na Europa, é por isso que o Betinho até salientou que esse fogo é estranho, não é só a ver com a maldade humana. E a gente falava aqui na parte anterior do programa aqui que Deus traz juízos, né? Agora, a crise sem fim do governo espanhol, a Catalunha quer realmente que o plebiscito venha a calhar. E você é a favor dessas separações assim? Por exemplo, é como se o Rio Grande do Sul separasse do Brasil. Você é a favor disso? Não, eu acho que não, né? Uma desintegração. É estranho, né? Mas os catalães da República Basca, vamos colocar assim, olha, estão batendo o pé. E eu penso que a Espanha ainda vai viver dias bem conturbados. Isso para mim é assim, é o homem não conseguindo conviver com o próprio homem, né? Então qualquer desunião que aconteça é sinal disso, né? E alguém ali com certeza não está com boas intenções. E a gente está encerrando já o programa, mas antes o Betinho me chamou a atenção aqui, 12 horas, é isso mesmo? 12 minutos? 13, tá, tem um tempinho. Um depoimento interessante do cantor Pablo. Conhece Pablo? Não. É um cantor. Conhece o Pablo, Aloysio? Vai dar merda. É um cantor de música sertaneja. E ele disse assim, olha, sou evangélico e vou gravar um CD gospel. Só não deixo o meu estilo. Pode? Hã? Se ele se converter, né? Não, ele já se converteu. Estou dizendo que agora vai gravar. O processo inverso. Ele é evangélico, mas gravou música secular, né? E agora vai gravar um CD evangélico. Mas disse assim, olha, nem pense, eu não vou mudar meu estilo. Disse que... Qual é o estilo dele? O tal de Arrocha, né? Nossa. Da sofrência. Ele tá lá, ó. Sofrência gótica? Está afirmando... Ele é do cantor... da afirmação do cantor sertanejo, do famoso Arrocha, da sofrência, Pablo. E aí, gente? Sofrência o cristianismo concorda com isso? Bom, pensa aí, você que está do outro lado aí, e emite a sua opinião. Bom, a fraude... O Aloysio já está lá no meio do campo, já no central. Vamos acelerar aqui. Nós temos quantos minutos, Luiz? Quantos minutos? Acabou. Acabou, Luiz? 15. A fraude do WhatsApp. Cuidado com o golpe que circula no WhatsApp. Olha só, rapaz, que coisa, né? Caramba. Desde maio, roubo de dados, dizendo que você está prestes a receber lá o 14º salário. Tem muita gente lesada, milhões de pessoas, não é? Que coisa, né? Olha, você desconfia, quando você vê muita facilidade, você desconfia. E para encerrar, os 300 anos da celebração do encontro da imagem de Aparecida no Rio Paraíba. Detalhe, o primeiro milagre atribuído a ela, a multiplicação dos peixes. E hoje, curiosamente, muitas qualidades de peixe sumiram. Ué. Então agora os pescadores estão aí pedindo que haja um milagre agora da multiplicação, como eles aventaram 300 anos atrás. É uma questão também para se pensar. Bom, tem mais alguma coisa? Não, é o mesmo aqui. Está falando aqui, e os parlamentares das chamadas fichas sujas? Os 11 ministros votaram com relação às medidas cautelares e até a prisão dos políticos. Mas esse é um assunto que a gente vai falar no outro programa, porque, como a gente está percebendo, farinha pouca, como é que é? Como diz o ditado lá? Farinha pouca, meu pirão primeiro, é isso? Isso aí. Então, é aquela coisa, estão se protegendo, eles mesmos fazem as leis, mas isso é um assunto para o próximo programa. Vamos embora? Vamos? Olha, 12 horas e 16, bateu aí, vê se bateu. 16. Horário novo de verão, e que você possa ficar com a palavra de Deus. Olha, esse mundo ainda tem um norte. Jesus é a esperança viva. Creia no Senhor Jesus de todo o coração, será salvo tu e a tua casa, a tua família. Que Deus possa continuar essa grande obra na sua vida, e você que hoje seja afastado dos caminhos do Senhor, é um dia apropriado, como trouxe nessa tarde aqui o pastor Lino, uma palavra poderosa. A paz do Senhor e até o próximo domingo, querido Deus. Quero dizer
que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.